Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente aqui em nossas redes sociais. E hoje estou querendo falar com você a respeito de um assunto que está muito em voga neste momento, que é a contaminação do trabalhador pelo coronavírus e os seus reflexos na vida laboral desse trabalhador. Ou seja, essa contaminação pode caracterizar como um acidente de trabalho ou não? Bom, o Supremo Tribunal Federal, este ano, no recurso extraordinário, que eu vou colocar aqui para você depois o número dele, julgou a questão afeta a responsabilidade do empregador em eventuais danos causados ao trabalhador por conta da atividade ser considerada uma atividade de risco. Bom, podemos citar, por exemplo, os trabalhadores de minas de subsolo, os trabalhadores que trabalham com explosivos, enfim, segurança patrimonial, toda aquela atividade que pela sua natureza coloca algum risco ao trabalhador, à sua integridade ou à sua vida. Ocorrendo, nessas hipóteses, alguma lesão ou algum dano ao trabalhador em razão dessa sua atividade que é perigosa, existe aí a responsabilidade do empregador. Isto foi reafirmado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário. Bom, mas estamos numa pandemia onde existe, em razão da própria pandemia e de atividades de pessoas que possuem muito contato com um número muito grande de pessoas, também uma certa exposição a fatores de risco da própria contaminação. E na sequência eu quero falar para você como que essa questão está sendo enfrentada pelo Judiciário até então. Então, no início da pandemia, o governo federal enviou ao Congresso Nacional, editou a MP 927/2020. Essa medida provisória, lá no artigo 29, dizia que a contaminação por coronavírus, de regra, ela não se caracterizava como uma doença ocupacional, salvo se existisse a comprovação do nexo causal. Ou seja, transferia para o trabalhador ou para o servidor a comprovação de que ele adquiriu o coronavírus no trabalho. Bom, surgiram algumas ADIs que foram remetidas ao Supremo Tribunal Federal. Alguns partidos políticos entraram com ADIs no Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar aqui embaixo também o número delas para você poder pesquisar. E nessas ADIs que foram julgadas de forma conjunta, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse ônus colocado pela MP ao empregado ou ao servidor, ele é inconstitucional. Por quê? Porque como já existe o entendimento do Supremo de que atividades de risco que possuem risco pela sua própria natureza, o empregador responde de forma objetiva, como se houvesse uma presunção de responsabilidade. No momento da pandemia, não poderia ser diferente, principalmente para os trabalhadores que atuam na área da saúde, que atuam na educação, que atuam em supermercados, em farmácias entregando comida. Então, se você colocar esse ônus para o trabalhador dessa comprovação, é a mesma coisa de você colocar uma responsabilidade que é totalmente impossível de ser exercida, não é? Porque como é que o trabalhador vai comprovar que ele pegou no trabalho? Estamos falando de um vírus, de algo que é invisível. Então o Supremo entendeu que esse artigo 29 da MP 927 é inconstitucional e estabeleceu então uma certa presunção de que, havendo a contaminação de uma pessoa que está em atividade, que está trabalhando, presume-se que a contaminação foi adquirida no trabalho e, portanto, se trata de um acidente do trabalho. Bom, e havendo esse reconhecimento da contaminação do Covid como doença profissional, quais são os reflexos? Bom, primeiramente o empregador, nos termos da Lei 8.213/91, deve emitir a CAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho, para o INSS, para quem é vinculado ao regime geral de previdência. E para aqueles que possuem regime próprio, que são os servidores, deve também ser emitido o respectivo documento com anotação na ficha funcional do servidor desse momento, que é caracterizado como doença ocupacional. E os direitos? Então existe aí a questão da estabilidade no emprego, de um ano após a volta desse trabalhador de um eventual recebimento do benefício por incapacidade.
Existe também a questão do recolhimento do fundo de garantia do período de afastamento, apenas para citar. E no caso dos servidores, também a possibilidade de aposentadoria por incapacidade integral, ok? Apenas para citar para vocês alguns dos benefícios, dentre outros que nós podemos ainda encontrar na legislação. É importante, né, citar, caso o empregador, né, ou a administração pública não queiram fazer essa comunicação, o sindicato da categoria pode fazê-la, assim como o próprio trabalhador, né, inclusive solicitando a devida investigação, a fiscalização da Previdência Social, porque existe aí, inclusive, combinação de multa, caso exista esta negativa, ok? Podendo, inclusive, o sindicato da categoria fazer o devido acompanhamento. Assim como também informações ao Ministério Público do Trabalho, que poderá, inclusive, tomar as providências que são pertinentes. Então, meus amigos, por hoje era isto. Espero que você tenha gostado, ok? Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe ele com seus amigos e até o próximo vídeo.